está chegando para a tua vida. Você crê? Faz meu coração, fazendo todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o novo. Oh, aleluias, eu quero viver algo novo. Então receba o novo de Deus em nome de Jesus. E aplaudir ao Senhor com muito mais alegria. Vamos receber o pastor Emerson Estevanelli para a glória de Deus. Aleluia, vamos aplaudir mais forte aquele que vive, aquele que reina, aquele que já está fazendo algo novo acontecer em sua vida, em sua casa, em sua família, neste lugar, para a glória e louvor do nome dEle. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória! Enche esse ambiente com a tua presença, enche esse ambiente com a tua unção, que cada pessoa que te glorifica, que te exalta, viva a restauração, a restituição, o novo de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Povo de Deus, bom dia, que a paz esteja com todos. Pode tomar o seu assento, pode tomar o seu lugar. Pega comigo a palavra de Deus e abra, por favor, o livro santo, nos Salmos 96. Salmos 96. Eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 7. Aliás, como é um salmos curto, vamos ler a partir do verso 1. Salmos 96, verso 1. Só quem achou, diga amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazeis oferendas, ofertas, e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Você pode dar um glória aí? Glória a Deus. Está faltando a gente fazer uma coisa aqui, ó. A gente já cantamos cânticos novos, as famílias estão dando glória ao nome dele, engrandecemos ao nome dele, estamos no seu átrio louvando, temos temor e tremor, mas agora chegou o momento de nós trazermos as nossas ofertas, de nós entregarmos o nosso melhor também com atitude, não só com palavras. Falar é bom ou não é? É ver, quem aqui é casado? Você gosta de ouvir o teu marido, a tua esposa falando com você palavras de amor? Gosta ou não gosta? Que o teu maridão, a tua esposa chegue e diga: amorzinho, eu te amo.
Você é minha gatinha. Você é meu gatão. Não gosta, varão? Falar é bom, é ou não é? Mas só falar. Porque também não adianta. Você é meu gatão, é minha princesa. Fala todo dia. Um dia a mulher vai olhar para o marido e vai dizer: você fala, mas não me leva para jantar fora nenhuma vez. Fala, ó, tá vendo? Ó, aí, ó. Já estou vendo gente beliscando o cônjuge já. Fala, mas entra em casa com esse pezão sujo de barro. Deixa eu parar por aqui, senão vão me xingar. Então a gente falar: Deus, eu te amo, tu és lindo, maravilhoso, é bom. Mas nós também temos que demonstrar isso com a nossa atitude. E as ofertas é apenas uma das muitas atitudes que nós podemos tomar para mostrar o nosso amor a Ele. Amém, amados? Então, se você pode, separe a tua oferta em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor, toda a amada igreja, em nome de Jesus. Você que vai devolver o santo dízimo, saia do seu lugar, fique na frente das arcas. Santo dízimo é primícia, e a primícia deve entrar primeiro na arca do tesouro. Pastor, eu quero ofertar, mas estou sem condições hoje. Você pode ofertar com cartão de débito, com cartão de crédito, até com cheque pré-datado se você quiser. Você que está assistindo em casa pode fazer transferência através do aplicativo no seu celular, no seu computador. Você que vai ofertar, levante ao céu a tua oferta, levante ao céu o teu melhor. Pastor, eu até quero, mas eu realmente estou sem nenhuma condição hoje. Então leve a mão à altura do seu coração, fica tranquilo. A oferta é de Deus, não quando ela entra na arca, ela é de Deus quando ela sai do coração. Então, ainda que você esteja sem recursos agora, mas se com o coração você adora ao Pai em espírito e em verdade, Ele já está recebendo também a tua oferta em nome de Jesus. Levante aos céus o teu melhor e todos declarem comigo bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai. Com força e fé: meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero consagrar o meu melhor, em espírito e em verdade, adorar ao teu nome. Com palavras é maravilhoso, mas eu também quero ter atitudes de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus. E eu declaro diante do teu altar: pode me abençoar, pode me honrar, porque eu continuarei sendo fiel à tua palavra, à tua vontade, ao teu reino, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai bendito, amado, eterno e todo-poderoso, nós estamos orando já à meia-noite e entramos em um propósito de oração declarando restituição dos teus filhos e restituição em porção dobrada, restituição profética. Então, meu Pai, sobre cada vida que tem sido fiel, que mesmo diante de um ano tão difícil, de tantos problemas, mas essa pessoa chega nesse final de ano te adorando, te engrandecendo, te exaltando, não apenas com palavras, mas inclusive com atitudes. Então recompensa cada um em todas as áreas, na vida sentimental, na vida espiritual. Mas nessa hora eu também quero orar de uma forma específica pela vida financeira, que pessoas que têm projetos que estão amarrados, fechados, travados, portas que se fecharam, e há tanto tempo essa pessoa tem clamado para que o Senhor abra uma porta, dê uma oportunidade melhor. Meu Deus, se no final o teu nome vai ser engrandecido e glorificado com a conquista deste homem, desta mulher, então libera a chave da vitória nas mãos desta pessoa, que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você que vai ofertar, sai do seu lugar, deposite o seu melhor em uma das arcas, mas venha com alegria. Declare: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então veio o socorro, sim.
proverá. Deus, não vivo, declare. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Minha gente, hoje eu saí correndo de casa. Eu levei na sexta-feira, na quarta-feira eu levei os ternos, as gravatas que tinha, eu levei tudo para lavar. Eu saí tão correndo que nem gravata eu trouxe. Mas você deixa eu pregar mesmo assim? Ah, ainda bem, senão vai ter gente que vai falar, o pastor está rebelde, ó. O pastor já deixou a barba crescer, agora está rebelde, nem gravata ele quer usar. Não estou usando porque eu realmente levei para casa para lavar e esqueci. Amém, minha gente? Deixar registrado antes que alguém fale alguma coisa. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3. Versículo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 4. À medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Se tem alguém procurando ainda, diga, estou chegando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu vou ler mais uma vez, presta atenção na ministração que o apóstolo Paulo está fazendo para a igreja de Coríntios. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, ainda havia um grupo que dizia, eu sou de Pedro. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em outro texto, Paulo indignado, ele vai dizer, olha, tem gente aqui falando que é de Pedro, tem gente aqui falando que é de Apolo, tem gente aqui falando que é de Paulo, mas será que tem alguém aqui que é de Jesus Cristo? Então você que é de Jesus, diga comigo bem alto e bem forte, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Você acredita que através dessa palavra o Espírito Santo vai falar ao meu e ao seu coração e vai te fazer amadurecer e crescer na fé? Quem crê nisso? Se você pode, não para o homem, mas para Deus, aplauda o Senhor, mas aplauda com ânimo, aplauda com vigor, aplauda com vontade, aplauda com a boca aberta, dando glória ao nome dEle. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo-poderoso, ao Senhor toda honra, toda glória, majestade e louvor. Receba a adoração nesta manhã. Tira todo impedimento, todo bloqueio, toda barreira, toda dificuldade, lança por terra agora. Abre as janelas dos céus sobre este lugar, e onde houver uma pessoa interessada em ouvir a tua voz, fala aos nossos ouvidos, ministra aos nossos corações, libera as tuas promessas hoje aqui, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Tinha tanta coisa que Paulo queria falar para a igreja de Corinto, porque aquele povo de Corinto era um povo que Deus amava sem sombra de dúvidas. Era um povo que não precisava fazer muito, e que rapidamente já recebia os presentes de Deus. Era uma igreja cheia de dons ministeriais e espirituais. E eu não sei se você sabe, se quiser até anote para nunca mais esquecer, a palavra dom quer dizer presente. Isso não vem de nós, não é porque nós fizemos algo por merecer, que você vai entender que aquela igreja não fazia nada para merecer, mas era simplesmente porque Deus queria derramar, porque Deus queria fazer. Então era uma igreja cheia de dons. Abra comigo no capítulo 1, no versículo 4, quando o apóstolo Paulo lembra daquela igreja. Água? Está chegando. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça. E o que é graça, igreja? É um favor que a gente não merece. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Naquela igreja não faltava dom. Eu quero profetizar isso sobre a Paz Vida de Guarulhos. Não vai faltar dom neste lugar. Deus vai derramar dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de cura, palavra de conhecimento. Deus vai te dar um presente especial neste final de ano, para a glória e louvor do nome dEle. Quem acredita nisso, diga amém. Mas ainda que essa igreja fosse uma igreja cheia de dons, tinha muito dons, mas também tinha, pastor João, muito problema. Era uma igreja cheia de presentes, mas também era uma igreja que faltava maturidade. Era uma igreja que, por mais que eles fossem agraciados, eles ainda não haviam crescido e amadurecido espiritualmente falando. E por isso que Paulo vai dizer no capítulo 12, no versículo de número 4, capítulo 12, verso 4, ora, há diversidade de dons, são muitos os dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem trabalha na minha vida também trabalha na sua, a gente tem que entender isso. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que a pessoa seja levantada. É isso que está escrito? Para que a pessoa apareça, para que a pessoa seja aplaudida. Para quê? Para que a pessoa seja o quê? Útil.
Não é para você ficar mais bonito ou mais feio, mas é para você ser usado por Ele no reino. Então há diversidades de dons, há muitos ministérios, há diversidade na operação, mas é Deus quem opera tudo em nós e através de nós. Ele continua ainda, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só, é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Então, primeira coisa, tem diversidade, somos diferentes, seremos usados por Deus de uma maneira diferente. Eu conheço pastores, por exemplo, que são usados por Deus de uma forma extraordinária para ministrar famílias. O ministério daquele pastor é nas famílias. Eu conheço pastor que o ministério do pastor é libertação. Quando o assunto é libertação, ele conhece todos os demônios pelo nome, sabe onde cada demônio trabalha e opera. Ele abre a boca, os demônios já caem por terra, mas ele não é tão bom quando ele vai ministrar sobre famílias. Eu conheço outros ministros do evangelho que são canelinha de fogo. O menino abre a boca, o pastor abre a boca, pastor João, a igreja já incendeia, é gente pulando que nem pipoca de um lado para o outro, mas não consegue, por exemplo, dar uma aula de teologia. Então nós somos usados por Deus de uma forma diferente, mas todos nós somos usados por Ele para aquilo que vai ser útil no seu reino. Então diga comigo, há diversidade. Diga comigo, Ele dá para ser útil. E diga com força, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser, na maneira e na hora que Ele bem entender. Por quê? Porque Ele não precisa explicar. Ele não precisa dar satisfação. A última frase que eu li: a cada um como quer. Não é como você quer, mas como Ele quer. E a igreja de Corinto era uma igreja cheia desses dons que nós estamos falando, mas também era cheia de problemas. Por quê? Porque um se achava melhor que o outro. Ao invés deles quererem trabalhar para o reino e para Deus, eles queriam trabalhar para satisfazer os seus egos e para serem reconhecidos. Por isso, no versículo de número 22, o apóstolo Paulo continua falando ainda com essa igreja, falando sobre os membros do corpo, é um só corpo. E ele faz uma conclusão aqui no verso 22, dizendo: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Olha para alguém e diga para essa pessoa: você é útil. Olha para alguém e diga para essa pessoa: você é necessário aqui. Ei, você pode se sentir insignificante, mas você é necessário, a sua oração é necessária, o que você faz em favor do reino é necessário. Deus vai colocar sonhos e vai te dar visões específicas para obras que serão necessárias neste lugar, necessárias no reino de Deus, na cidade de Guarulhos. E quem está entendendo e quer fazer parte disso, dá um glória a Deus aí. Por isso não adiantava a igreja ser cheia de dons, mas ao invés de amadurecer e usar esses dons, eles agiam como crianças e ficavam discutindo para querer saber, para querer ver quem era melhor, quem era mais usado, quem fazia mais. Não interessa, amado, quem é que está pregando, a Bíblia está na frente, é a palavra de Deus que tem que aparecer, não é o pregador, não é o levita, não é o obreiro, não é a estrutura.
podia ser banco de madeira duro, poderíamos estar sentados no chão, mas eu prefiro estar em um lugar onde tem a presença de Deus, do que em um ambiente todo estofado, todo arrumadinho, todo perfeito, mas que é gelado, é frio, e não tem a presença do Todo-Poderoso. Se tem alguém entendendo isso, levanta a mão direita para o céu e diga: eu quero ser cheio da glória de Deus, eu quero ser cheio da presença de Deus, e Ele vai te encher. É isso que importa. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, é para o Senhor, é por Ele, é para Ele. Por isso ele vai dizer no capítulo 13 para aquela igreja cheia de dons e cheia de problemas. Ele vai dizer para aquele povo, capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha para alguém e diga para essa pessoa: não adianta sacrificar sem amor. Diga para essa pessoa: não adianta ser cheio de dons sem amor. Porque se eu não amo as almas, todo o dom, todas essas características viram performance, e fica totalmente distante do propósito do reino. O propósito do reino é te dar dons, é te capacitar, é te fortalecer, é te dar sabedoria e estratégias pelas almas. Deus não levanta pessoas, Deus levanta os seus propósitos. Se o propósito dele estiver em você, então ele vai levantar o propósito dele que está em você. Você será reconhecido como uma consequência de estar dentro do propósito dele. Mas se por acaso você deixar a soberba falar mais alto, a ganância falar mais alto, se ao invés de querer almas, se ao invés de ter esse amor que cuida um dos outros, que se preocupa um com os outros, mas se ao invés disso o nosso propósito como igreja for apenas reconhecimento, status, fama, aplausos, então caímos no pecado de Satanás. Satanás era o melhor anjo, querubim ungido, forte, poderoso. Em Isaías está escrito que ele era perfeito, não faltava nada, mas quando Deus olhou no coração daquele homem, quando Deus olhou no coração daquele querubim, aliás, o que Deus enxergou? Ganância, inveja, soberba. Ele não queria trabalhar pelo reino ou para o reino, ele não queria trabalhar com Deus ou para Deus. O que ele queria era colocar um trono acima do trono de Deus, e por isso ele se tornou o que nós sabemos que ele se tornou. E eu louvo a Deus, porque em Provérbios está escrito no capítulo de número 16, que a soberba ela precede a ruína. Aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que a si mesmos se exaltam serão abatidos. 2021 será um ano em que Deus vai te restituir, será um ano em que Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, as promessas dele você vai ver, os propósitos dele se cumprindo em sua vida, mas nunca se esqueça que sem ele nós nada podemos fazer.
É por isso que devemos sempre nos lembrar do que Tiago disse: se Deus quiser e eu estiver vivo, eu irei a tal lugar, eu farei tal coisa, eu avançarei, eu conquistarei. Se Deus quiser, se Ele estiver comigo, se Ele me permitir, aí tudo vai dar certo. Mas se Deus não estiver na frente, eu não quero nem ir. Porque se Deus não estiver na frente, aí é só o homem. Aí é só a vontade do homem. E é fácil o homem confundir. O coração do homem, diz a própria palavra de Deus, ele é enganoso. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para aquela igreja, volta comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 1. Acharam? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, havendo o quê? Contendas, havendo o quê? Dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens. Paulo olhava para o mundo e olhava para a igreja de Corinto, e ele via que muitas vezes a igreja de Corinto se comportava de uma forma até pior do que o próprio mundo. Porque pelo menos os filhos das trevas ainda não tiveram um encontro com a verdade, com a luz. Mas aquele povo da igreja de Corinto era um povo que já havia tido um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro com a luz, mas que preferiu permanecer com os mesmos sentimentos do mundo. Louvado seja o nome de Deus, que aqui neste lugar não tem ninguém com sentimento de inveja, de contenda, de dissensões. Louvado seja Deus que eu pude perceber nesses 9 meses que estou aqui, que essa é uma igreja que amadurece, é uma igreja que cresce, é uma igreja que tem raízes. É lógico que de vez em quando aparece um ou outro filho de Belial, que de vez em quando aparece um joio no meio do trigo, mas quando eu olho aqui eu vejo uma plantação de trigo. Mas eu quero que você entenda aqui, que aquela igreja, e muita gente ainda hoje, não pode ouvir determinadas palavras, não pode ouvir determinadas pregações, não pode receber determinadas mensagens. Por quê? Porque são mensagens que falam de coisas que a pessoa jamais conseguirá entender. Por quê, pastor? Porque tudo que ela entende são das coisas da terra. O que ela quer é as coisas da terra. Ela vem para a igreja não para buscar o Espírito Santo, mas para buscar as coisas da terra. Para crescer não nas raízes, mas para crescer aonde todo mundo vê. Não adianta crescer onde todo mundo vê e não ter raízes firmadas no Senhor. Porque qualquer tempestade, qualquer chuva, qualquer dificuldade, qualquer tempo de seca vai matar essa planta. Ela vai secar, vai parar de produzir frutos, mas aqueles que ouvem a voz do Senhor e são regados por esta água que desce do trono, serão como os cedros do Líbano. Você sabe o que isso quer dizer? Deixa eu resumir aqui. O cedro do Líbano é uma árvore que particularmente eu admiro muito. É uma árvore que você planta a sementinha em lugares altos, tem que ter altitude, não pode ser plantado em qualquer lugar. Você planta em lugares altos, tem que ter altitude. Você coloca a semente, 3 meses você volta lá, no lugar onde você plantou o cedro do Líbano. E sabe qual é o tamanho que o cedro do Líbano já está? Nenhum. 3 meses depois que plantou, você olha e... Poxa, eu plantei. Você volta mais 3 meses, 6 meses depois você volta lá. Está tudo seco. Mas depois de 1 ano de crescimento, um ano de espera, 1 ano de espera, você volta lá no mesmo lugar, sabe qual é o tamanho que já está? Nenhum. 2 anos depois, você volta lá,
3 anos depois tem um brotinho. As outras árvores olharam para o cedro do Líbano e disseram: está debaixo da minha sombra, ó. Não vai crescer. Ó, o agricultor vem aqui, é só perda de tempo. Planta outra coisa no lugar aí, porque está ocupando tempo vazio. 3 anos depois, quando tem um brotinho desse tamanho, já tem mais de 10 metros de raízes. E o cedro do Líbano é uma árvore que vai crescer mais de 40 metros de altura, mas as suas raízes serão incalculáveis. Por quê? Porque o cedro do Líbano, ele primeiro se preocupa em crescer a raiz. A sua raiz, ela vai buscando os lençóis freáticos da terra, para não depender de chuva, para não depender de nada de fora. De vez em quando, uma raiz, ela encontra um impedimento na terra. Ela encontra uma pedra, uma rocha. E normalmente, quando uma árvore comum encontra uma pedra, uma rocha, qual é a reação de uma árvore comum? A sua raiz para de crescer. O cedro do Líbano não. A raiz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando encontra um impedimento, uma rocha, abrem as suas raízes, contorna a rocha e continua crescendo, buscando os lençóis freáticos da terra. Tenta arrancar um cedro do Líbano do lugar onde ele foi plantado. E depois de 3 anos aí, que ele já tem raízes, para aguentar o crescimento que agora vai vir na sua copa, ele vai crescendo, 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 crescendo. Eu disse, mais de 40 metros de altura. As outras árvores que olharam para o cedro do Líbano e disseram: olha lá, não vai chegar a lugar nenhum, agora estão todas debaixo do cedro do Líbano. Você está entendendo? O que para muitos é dificuldade, agarra a rocha. O que para muitos é um problema, agarra a rocha e cresce onde ninguém vê. Por quê? Porque quando Deus começar a dar o crescimento, tem alguém pegando aí? É fácil se levantarem contra a sua vida quando tudo que você tem é apenas uma promessa. Foi fácil se levantarem contra a vida de José, quando tudo que José tinha era apenas um sonho e uma túnica. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sonho que Deus deu para José, Deus deu só para o José. E a túnica que ele recebeu tinha a medida dele. Pegou aí? Os irmãos podem ter perseguido, fingido a sua morte, vendido ele como escravo, mas não dava para colocar a túnica de José, porque a túnica de José tinha a medida do José. Eu não sei se você está entendendo isso, mas o que Deus determinou para a sua vida é seu, e não adianta ninguém tentar falar o contrário. O que é seu, pode se levantar quem for, o que é seu tem a sua medida, foi feito de uma forma específica para você. É por isso que podem tentar roubar, mas 2021 será o ano da restituição profética em sua vida. Aleluia! E quando eu falo de maturidade, eu não estou falando de idade. Quantos anos José tinha? Mas quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi caluniado pela mulher de Potifar, quando ele foi esquecido na prisão, ele se comportou como uma pessoa, espiritualmente falando, extremamente madura, ainda que ele fosse apenas um jovem, na época de 16, 17 anos de idade, quando ele foi vendido, quando ele foi enganado pela mulher de Potifar. Nós estamos falando de idade, estamos falando de amadurecimento espiritual. E quando você amadurece, você sabe o propósito que Deus tem com você.
Você sabe os lugares para onde Deus prometeu que vai te levar. Ele sabe que pode se levantar o inferno contra a sua vida, mas que a sua família tem uma promessa, e operando Deus, ninguém pode impedir. A promessa que Ele liberou para a sua casa vai se cumprir para a glória do nome do Senhor. Agora escuta, sabe por que muitos não crescem? Porque ao invés de olhar para Deus, ao invés de olhar para a promessa que Deus tem na sua vida, estão mais preocupados em olhar para a casa do vizinho. Se a grama do vizinho é mais verde, rega a sua. Não precisa destruir a do vizinho, rega a sua. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 21. João capítulo 21, versículo 20. João 21, verso 20. Quem achou, diga amém. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Quem era esse discípulo amado? João. Inclinava a cabeça no peito de Jesus. Vendo Pedro olhando e vendo João do lado de Jesus, Pedro disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Entenda, Jesus havia acabado de dizer para Pedro: Pedro, você me ama, amo. Pedro, você me ama, amo. Pedro, você me ama. O Senhor sabe que eu te amo. Então vai lá, Pedro, eu estou entregando às tuas mãos uma missão. Cuida da igreja, cuida dos outros discípulos. Jesus acabara de entregar nas mãos de Pedro uma missão extraordinária, mas ao invés de olhar para a promessa que o Senhor havia acabado de entregar para Pedro, Pedro está olhando para o João e dizendo: e o João aí? E esse aí? O que o Senhor vai fazer? Qual que é a promessa para ele? Olha a resposta que Jesus disse, versículo 22, e disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O que eu vou fazer com João, Pedro, não te interessa. Eu já fiz a promessa para você. Para de olhar para o João e olha para o espelho. Eu já fiz a promessa para você. Não olha para o João. Você está entendendo isso? A promessa que Deus tem na sua vida é grande. Valoriza o que Deus te prometeu. Respeita a palavra que Deus liberou ao teu coração e incendiou você por dentro. Porque senão a gente acaba caindo no mesmo erro da igreja de Corinto, no mesmo erro de Satanás, no mesmo erro que Pedro está quase caindo. Uma igreja cheia de dons, uma igreja que tem tudo para crescer, para amadurecer, mas que por causa de competições, pessoas ficam olhando e dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Morreram. O único que morreu, ressuscitou, vivo está. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Então olha para Ele, porque só Ele pode dar o crescimento que você precisa. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Quer aplaudir mais? Aplauda Ele. Quem aqui quer viver esse crescimento? Não olha para o Pedro. Quem aqui quer viver esse crescimento? Não olha para o Paulo. Não olha para o Apolo. Deus tem o seu meio de agir, e no seu método de agir, Ele tem um tempo determinado para agir na vida de cada um. Uma forma específica para agir com Pedro em um tempo determinado, com Paulo em um tempo determinado, com Apolo, que a gente não fala muito sobre ele,
mas também em um tempo determinado ele foi importante. Deus tem um tempo determinado para agir na vida de cada um em lugares específicos. E hoje, com tristeza e alegria, mais tristeza por enquanto, eu tenho que dizer que hoje eu estou me despedindo de você, porque chegou o tempo determinado em que o vento está soprando e me levando para outro lugar. Ah, pastor, mas tão rápido. Deus não precisa dar explicação para mim, nem para você. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele bem entende. Agora, quem é Emerson? Quem é Márcio Cândido? Quem é Ednilson Pires? Quem é Cleiton Balsalobre? Rodrigo Rosa? Eli Anderson Castro? Jamir Vieira? Você lembra mais pastores que passaram aqui? Rogério Soares? Dion Golbery? Paulo? Que Paulo? Paulo Bicudo? Não conheci, esse daí eu não... Não é o Bicudo não, né? Não conheci. Minha gente, eu entrei na Paz e Vida em 2010, eu não vou lembrar não. Quem são esses pastores? Homens de Deus, usados por Deus, que marcaram a história. E mesmo depois de tantos anos, você ainda lembra o nome deles. Eu fico triste porque fiquei com vocês nesse período tão difícil de pandemia, né? Achei que 2021 ia colher com vocês. Mas um planta, o outro colhe. Mas quem é que dá o crescimento? Quem é que dá o crescimento? A história desses homens que passaram não foram apagadas, ninguém vai apagar. Ninguém vai fazer você esquecer qual foi o pastor que te batizou nas águas, o pastor que foi usado para fazer uma promessa, para te aconselhar um dia, para orar por você e você receber o Espírito Santo. Eu espero poder ter feito parte, pelo menos um pouquinho da sua história também, em nome de Jesus. Mas a história de Guarulhos continua. E se é Deus quem dá o crescimento, Deus vai dar o crescimento para essa igreja. Essa igreja vai continuar crescendo, suas raízes vão ser mais fortes ainda do que nunca. E como um cedro do Líbano, você também vai continuar crescendo, essa igreja também vai continuar crescendo, e eu espero também continuar crescendo, espiritualmente, onde quer que Deus me envie. Então eu quero fazer uma última oração por você hoje. Feche os teus olhos em nome de Jesus, leva a tua mão à altura do seu coração. Por causa dessa pandemia a gente não pode nem se aglomerar, né? Ia colocar os obreiros aqui no altar, mas se sintam abraçados em nome de Jesus. Se sintam abraçados. Feche os olhos, toda a igreja, e declare comigo assim bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada porta que o Senhor abre, por cada porta que o Senhor fecha. Eu te agradeço porque em tudo o Senhor tem o seu tempo determinado, e nós não estamos aqui para comparar quem foi melhor, quem é o maior, porque nós não estamos aqui por causa do homem. Eu estou aqui para buscar ao Senhor, e os meus olhos estão firmados em Ti. Me ajude, Pai querido, a crescer, a amadurecer espiritualmente, e que a Paz e Vida de Guarulhos continue sendo uma igreja extremamente abençoada, cheia de dons, mas com muito amor às almas, para a glória e louvor do Teu nome que é santo. Assim seja feito. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai bendito, amado, eterno e todo-poderoso, meu Deus, eu quero te louvar por esse povo que eu tive o privilégio de conhecer. Foi rápido, apenas 9 meses, mas em 9 meses nós enfrentamos tantas coisas. Meu Deus, quantas vezes eu subi nesse altar no sacrifício, com dores, com problemas. Quantas vezes, Senhor, eu enfrentei dificuldades, e essa pessoa também enfrentou dificuldades para estar aqui. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantos ventos contrários, nós tivemos também inúmeros motivos para louvar e engrandecer o Teu nome que é santo. Que cada palavra, cada promessa
que o Senhor usou a minha boca para liberar deste altar, se esta palavra ainda não se cumpriu, meu Pai, que no tempo específico por Ti, que cada promessa liberada nesses 9 meses, se cumpram na vida do Teu povo, para a glória e louvor do Teu nome. Abençoe, meu Deus, poderosamente o pastor, a família que vai estar quarta-feira assumindo a Paz Vida de Guarulhos. Livra, Senhor, o teu filho de toda inveja, de toda perseguição, de toda palavra maldizente. Livra o teu filho, meu Deus, de tudo aquilo que o inimigo possa tentar investir contra a vida deste casal de pastores que está a caminho da Paz Vida de Guarulhos. Que em nome de Jesus, o ministério deste pastor cresça nas suas raízes de uma forma profunda, e ele seja uma árvore frutífera neste lugar. Que todo o trabalho que eu não consegui fazer, seja pela pandemia ou por qualquer outra razão, que 2021 seja o ano da colheita, o ano das realizações, o ano da restituição profética, para a glória e louvor do teu nome que é santo. E eu também quero, meu Deus, pedir a Ti, abençoe essa nova jornada que começa também em minha vida, me dê estrutura, sabedoria, fortalecimento para enfrentar os novos desafios que começarão durante esta semana. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. E se você pode ir para Ele, vamos dar uma linda salva de palmas. Quer louvar? Louva. Fecha os teus olhos, vamos adorar a Deus. Deus conhece a tua estrutura, declare. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você pode erguer as suas mãos e declarar: Deus conhece a tua estrutura. Declare. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aplauda, Senhor Jesus.
Glória a Deus. Amém? Infelizmente minha esposa não pôde estar com a gente hoje. Ontem ela passou muito mal durante todo o dia. A gente foi para um culto ainda à noite. Ela chegou em casa, mal conseguiu dormir. Ela queria muito estar aqui para se despedir também, mas Deus sabe de tudo. E a gente, logo a gente se vê, né? Vai ter vigília aqui, vai ter aniversário. Se o pastor que tiver aqui, ele me chamar para vir em um evento, eu posso vir? Tá bom, não venho não. Ninguém respondeu. Eu ia pedir para vocês orarem por mim, fiquei com dúvida agora. Vocês oram por mim? Então estende a mão em direção à minha vida. Vem cá, pastor João. Estenda as mãos para o pastor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus santo e eterno, está o teu servo, o teu filho. Durante esses meses, meu Pai, nós aprendemos muito, mas cremos na tua palavra. É o Senhor que dá o crescimento. Então que aonde o teu servo for, aonde o teu servo estiver, meu Pai, ser com ele. Usa poderosamente, meu Deus, naquela cidade. Usa poderosamente naquele lugar, Senhor. E abençoa o pastor Hermes Stevanelli. Assim como ele chegou, meu Deus, com humildade. E assim como ele é um servo humilde. Que ele permaneça, que ele sempre seja assim, meu Pai. Um homem de Deus. Que seja usado poderosamente a cada dia pelo teu Espírito. Eu uno a minha fé junto com a tua igreja. E agradecemos, meu Deus, pela vida dele. Abençoa o pastor Emerson. No nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Amém. Minha gente, eu não posso falar para onde eu vou ainda, tá bom? Mas vocês vão ficar sabendo, quarta-feira vocês vão ficar sabendo. Não posso falar para onde eu vou, não posso falar quem está vindo, mas quarta-feira venham. Eu já estou falando porque eu sei que eu vou dar bem os final e vai vir. Para onde você vai, pastor?